Eu vi na dor, eu vi no coração. Estou pedindo aqui que o meu menino hoje está fazendo 16 anos. Estou pedindo, Senhor, pelo aniversário dele. Graças a Deus que o Senhor está dando ele essa oportunidade. E eu sou mãe. Estou pedindo de bom coração. Com o coração batido. Estou pedindo para o Senhor. Porque, Deus, eu não tive nada para dar para ele. Eu não tive nem ouro nem prata. Mas eu estou pedindo para o Senhor a vitória para ele. Porque é o ouro e a prata que o Senhor vai dar. Porque aqui vem uma mãe para pedir para o Senhor. Amém? E eu sei sim, Senhor. Às vezes eu não estou falando bonito. Não estou falando nada, mas eu vim ensinar a graça daqui. Que é a graça do Senhor. E eu estou pedindo, Senhor, para dar para ele feliz aniversário. 16 anos. Dá para ele, Senhor. Agora, em nome de Jesus, vou ajoelhar aqui agora e pedir para o seu aniversário dele. Amém, pastor? Amém, isso aí. Agora o irmão Ricardo vai falar com todos vocês aí. Tá? A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Agora o irmão Ricardo vai falar com todos vocês aí. Hoje tem um testemunho maravilhoso, é só depois que eu vou falar. Hoje, gente, eu tava ali vendo alguns filmes, eu vejo muito. Me deparei com uma cena muito triste, né? Não é no Brasil, né? Mas aquilo me deixou bastante assim, triste no coração, né? Que está acontecendo país lá de fora, né? Lá em Gaza, né? Guerra, né? Aquele bombardeio horrível, né? Pessoas ali perdendo a vida, né? Então eu vou começar primeiramente Gaza. Gaza antigamente, gente, não era desse jeito, né? Não tinha essas bombas, né? Era uma cidade bonita. Vocês já viram Dubai? A Gaza era igual Dubai, né? Aqueles prédios bonitos, aquelas praias tipo Rio de Janeiro, que tem aqueles barcos bonitos, e comida igual do Brasil, melhor ainda porque o sorvete lá é tão bonito que eu vi na internet, fiquei até assustado, melhor que do Brasil, né? Um higiene total, né? Um alimento maravilhoso, aquelas frutas maravilhosas, tropicais. Mas Gaza, uns anos pra cá, foi bombardeada, né? Não só bombardeada pelo Hamas aí, mas também o pessoal também de outros países, né? Não vou falar o nome, qual país que é, tá bombardeando lá. Então tá aqui, tá uma cena horrível, né? Pessoas ali perdendo a vida, mãe perdendo a vida, né? Jovem ali também ali falando que o mundo deveria ajudar, realmente o mundo deveria ajudar mesmo, né? Acabar com essa guerra, né? Esse bombardeio, essa coisa do inferno. Mãe chorando pelos filhos. Coisa do inferno. Então eu fiquei triste de ver aquela cena. Não foi só num vídeo que eu vi, foi em vários vídeos que eu passava, era só Gaza, né? Então aquela coisa horrível, né? As pessoas morrendo, mas as pessoas que estavam morrendo ali, gente, que morreu ali, sempre falou o nome de Cristo, né? Perdeu a família, mas não perdeu a fé em Deus, né? Tá com Jesus ali, tá ali perdendo o Senhor, misericórdia, acabar aquela guerra e aquele sofrimento, né? Filhos ali ficando órfãos de pai e mãe, porque quando cai uma bomba daquela de avião que seja, aquelas de míssil, dá um estouro danado e destrói prédio com tudo, né? Aqueles mísseis lá teleguiados que vai longe, quando cai naqueles prédios, desce tudo, abate tudo e mata muita gente, né? Destrói tudo, né? Destruindo muitas vidas, né? Muitos sonhos, né? Muitos futuros ali foram por água abaixo, né? E eu vi aquela cena, fiquei triste, né? E tinha ali uma jovem ali pedindo ajuda até o governo do Brasil. O governo do Brasil, para quem não sabe, ele é um dos chefes da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Então eu estava pedindo ajuda do governo do Brasil para poder ajudar eles, né? Porque a coisa tá feia lá fora, nessa guerra que não acaba,
né? Pessoas morrendo, perdendo a vida. E outro país também está em guerra ali também, que é a Ucrânia, né? Perdendo ali muitos soldados morrendo. Uma coisa terrível, né? Eu fico bobo, tanta lei no Brasil, no mundo, né? Ministros aí, né? Chefe de segurança, não fazem nada, né? Eles fazem reunião de G20, G não sei o que, faz um negócio da Janja Palusa aí que fizeram essa mulher aí que não presta, e eles não olham lá fora também, tem que olhar para o Brasil lá fora, e não fazem nada, né? Só quer ganhar o dinheiro do povo, roubar, e o povo na miséria, né? O povo na miséria lá fora, lá nos países e cá fora. E eu fico, não só isso, também fico triste. Esse tanto de igreja aberta no mundo afora, esses homens ricaços, nenhum faz nada, né? A Globo não fala nada, a Globo só fala o que quer falar, né? O negócio da Globo é só ganhar dinheiro ali e viver aquela apologia de homem beijando homem, mulher com mulher, aquela bagunça do inferno, mas não fala a realidade, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Só fala aquilo que interessa para eles, né? E eu vi aquela cena, eu fiquei com o coração triste de ver, né? Eu não posso ajudar, né? O Simão eu não pode ajudar, mas é triste, né? Então, gente, as autoridades acorda, né? Vão fazer uma reunião, vão acabar com essa guerra, vão mandar alimento para o país, vamos reconstruir o país, né? Brigar para quê? Para que brigar? Para que fazer um babadeiro? Para que matar pessoas? Você acha que Deus está agradando disso? Deus não está agradando disso não. Deus não está agradando disso, nem dos falsos profetas. Deus está muito triste. Amém. Com a humanidade. Hoje está tendo muita coisa acontecendo no mundo, né? Catástrofe, tornado, ciclone, porque o Senhor está muito triste com a civilização que está caminhando, né? E o povo vivendo uma vida miserável, né? Ontem mesmo aqui veio uma jovem aqui, não vou falar o nome, pedindo ajuda aqui, mas o pobre pastor Simão não tem condições de ajudar, nem eu tenho condições de ajudar, né? Que o governo também, ele me roubou aí 7.200 reais, mas eu entreguei para Deus, né? Antes de Deus para dar do que o diabo para levar. Não, mas Jesus tem para nós. Então eu entreguei para Deus. Se eu tivesse condições financeiras, eu assim, amanhã você vai na porta da minha casa, nós descemos no nosso mercado, compra essa base para você, compra os alimentos para você e você leva para você se alimentar, até você ter um dinheiro para você poder se manter, né? Então eu fiquei com o coração até triste, né? De se ver aquela cena, né? Que eu tenho compaixão ao próximo, né? Eu amo também as pessoas, né? Então eu tenho um coração muito generoso, né? Eu faço muita ação social, gente, né? Eu dou roupa para as pessoas aí fora, né? Dou calçado, né? Às vezes eu posso ajudar em outras coisas, eu ajudo, mas eu não estou nas minhas condições de pegar ali e dar uma cesta básica para ninguém. Eu não tenho nem dinheiro nem para mim, né? Então não tenho condições. Se eu tivesse, eu ajudava na hora, né? Vão lá embaixo, tá precisando, vão lá embaixo, na hora, vão no supermercado, vão comprar cesta básica, né? Vão lá embaixo comprar uma compra para você se vira até um tempo para poder se erguer ali e coisa, né? Mas eu não tenho condições, Simão também não tem condições de ajudar ninguém, né? Parabéns também aí. Mas tem um som aqui. Parabéns aí, PM de São Paulo. Essa unção aqui é o Agora é de falar, não, você não atrapalha aqui. Parabéns aí a PM de São Paulo, que também ontem, acho que é 5 policiais evangélicos, evitou ali um suicídio, né, no viaduto de São Paulo, né? Foi conversando com aquele rapaz que queria ali ceifar sua vida. Ele próprio queria matar ele mesmo, queria pular ali é suicídio, né? Então o policial foi conversando com ele, foi entrando na mente dele, no psicológico dele, né, falando a palavra de Deus para ele, né, falou assim: meu filho, nós todos tem problema, né, vamos sair daí, você pode começar uma nova vida, e falando a palavra de Deus para ele. Aquele rapaz se converteu na hora ele aceitou Jesus, né, tá com problemas mentais, né, pro lado da ponte. Então foi uma coisa bonita que o policial fez, e eu gostei que o policial foi evangélico, né, falou a palavra de amor para ele. Se fosse a polícia normal que eu falo, o policial que não é cristão, ele ia agir daquela forma para poder imobilizar aquele cara para tirar da ponte. E aconteceu de novo, aconteceu em BH, né, um rapazinho novo, militar, perdeu a vida, foi tentar salvar o rapaz, acabou ele e o rapaz caindo do viaduto, morreu os dois na hora. Pulou dentro d'água? Pulou dentro d'água, não pulou viaduto, houve. Então, gente, eu fiquei triste. Deixa eu falar aqui. Só o que eu ouvi no primeiro culto. Parabéns aí também, gente. Deixa eu falar aqui mesmo, senão você não atrapalha.
orando hoje. Simão, chama atenção. Pode orar pra ele. Depois. Aqui, então, gente, parabéns aí também, o rapaz também. Ele tá fazendo uma coisa bonita, um rapazinho lá da África. Ele chama Emanuel Venâncio. Ele tá recebendo ali dinheiro e pegando esse dinheiro e comprando alimento pro povo da África. Ele tá alimentando 350 crianças na África, né? Eles estão fazendo a comida num panelão, naquelas casas de sapé, e aquela panelinha grandona, panelão mesmo. E ali fazendo a comida e alimentando 350 crianças. Né? Parabéns aí, né? Eu vou até ver mais seus vídeos, que eu gostei muito, né? Prefiro ver esse rapaz fazendo essas ações sociais que ver esses falsos profetas pregando falso evangelho nas mídias sociais para querer ganhar aí seguidor. Eu nem sigo esse pessoal, eu já deleto na hora, né? Né? Ainda mais esse rapaz aí que tá vindo esse mirim, não vou falar o nome dele, já sabe, né? A outra também, eu nem vejo, pessoal, eu até deleto isso. Eu só vejo filmes evangélicos, né? A coisa está acontecendo de grave lá fora do mundo, né? E passo para vocês aqui. Eu estou passando foi hoje, né? Então, Deus abençoe esse povo lá fora, que Deus está com eles, sim. Eles têm fé em Deus. Esse povo que não tem defesa nenhuma, Deus está com ele. Mesmo perdendo a família, os filhos, a mãe ali, chefe de família, elas têm fé em Deus. Né? Eu perdi meu filho, mas minha fé, ninguém tira ela. Fé em Jesus Cristo. Né? Parabéns aí, sua fé com Deus. Né? Então, gente, eu vou agora ler para vocês Moisés. Né? Eu ia falar ontem sobre Moisés. E Moisés foi um grande homem. Ele foi segundo o coração de Deus. Mas antes de Moisés ser segundo o coração de Deus, Moisés, vou ler aqui primeiro, Êxodo 5, né, que tá Moisés também aqui. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras. Parteira, gente, é aquelas mulheres que faz parto. Né? Antigamente não tinha, no Brasil não tinha muitos hospitais. Né? Antigamente era precário. A saúde pública era mais precária que hoje. Né? Hoje não é precário por causa do governo que deixa, rouba muito dinheiro. Então o povo hoje, hospitais são precários. Né? Então, mas antigamente era precário o hospital, né? Não tinha muito hospital naquela época, né? Mas naquela época de Jesus Cristo, nem hospital. Mas existia a palavra. Deixa eu ouvir falar aqui. Aqui, ó, pastor Simão. Jesus abençoe. Eu volto amanhã no próximo culto. Então naquela época não existia hospital. Não existia hospital, existia parteira. Então parteira, que faz parto de criança. Ela ajuda a criança nascer, vir ao mundo. Naquela época eles usavam ali uma bacia com água e alguma coisa ali para poder tirar a criança, vir ao mundo. Ele ajudava a criança a nascer. Então era parteira, né? Depois que veio as coisas mais modernas, né? Antigamente não existia hospitais, né? As parteiras, a vida recém-nascida. E o rei do Egito falou parteira, hebreias, parteiras hebreias, né? Que é povo hebraico, povo que ama Jesus Cristo, né? Parteira hebraica, hebreias, né? De Síria, nome Puá. E diz: quando ajudares o parto, hebreias, vinde sobre o assento o filho matá-los, por filho, então viva. Então as crianças, o faraó mandava matar as meninas e queria que vivesse. Né? As parteiras, porém, Deus fizeram o rei do Egito antes conservar os meninos com a vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras, porque fizestes e guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a faraó que as mulheres hebreias não são como egípcios. Realmente os hebreus não são como os egípcios, é diferente. O povo egípcio é um povo largado, não tá nem para nada. Mas o povo hebreu não, hebreu é cristão, é um povo temente a Deus, né? Então elas falaram na casa de faraó: nós não somos igual aos egípcios, totalmente diferente. Igual o cristão de verdade, ele não é igual ao mundo. E nem falso profeta,
falsos pregadores aí. Ele é cristão na igreja, fora da igreja, na sua casa e no trabalho, né? Ele é cristão lá fora, aqui dentro, lá fora e na sua casa. Ele não é cristão só de meia boca, não. Ele leva a palavra aonde for. Igual nós estamos aqui levando a palavra, está indo para o mundo inteiro, né? Então o rei do eu vou ler aqui então. Dada a luz ao filho, antes da parteira vinha delas. Portanto, Deus fez as parteiras, o povo aumentou, fortaleceu, e aconteceu as parteiras tremeram a Deus e lhes as casas. Então ordenou o Faraó seu povo, dizendo: todos os filhos que nasceram lançais ao rio, todas as filhas guardai a vida. Então todo filho que nasceu ali tinha que lançar ao rio para morrer. Que Faraó não queria menina, ele queria só menina moça, né? O resto você já sabe para que queria, né? Ele queria só menina moça, ele não queria homem no Egito, né? Ele não queria lá homem lá, ele queria só menina moça, né? Então essa criança que foi deixada ali perto do lago, e depois ele foi achado, né? Vou falar dele agora. O nascimento de Moisés, essa criança é Moisés, gente. Moisés era filho de uma hebreia, né? E Moisés, ele foi ali, essa hebreia, ela trabalhava no Egito, né? Então, essa mulher que é hebreia, ela teve filho escondido de Faraó, para não saber que é menino, e quando ela ganhou o filho, né? Ela pegou aquela criança e levou-se ao mar do rio, mas não para matar a criança, mas para esconder de Faraó, né? E era Moisés. Então foi varão na casa de Levi. Casou-se a filha de Levi, e a mulher concedeu a um filho, vendo formoso, escondeu os 3 meses. Tá bem, gente? Então Moisés já era uma criança formosa, né? Ele ficou escondido 3 meses. Né? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou-se a arca, juncos, betumou peso, o pão do menino, pôs os juncos à borda do rio. Colocou ele à borda do rio. Ele ficou escondido 3 meses no Egito, e depois levou ele para a borda do rio, porque já não tinha como esconder de Faraó, né? Faraó era terrível. A sua irmã postou longe para saber o que ia acontecer. A filha de Faraó desceu para lavar, ela desceu para lavar o rio, né? E antigamente isso era normal. As suas donzelas passeavam pela borda do rio e viu uma arca, né? No meio dos juncos, viu junco que elas foi, gente, verde, né? Que dá muito em roça, né? Mas lá os deles é mais diferente. E abrindo, eis que veio o menino chorar e moveu-se. Paixão disse os meninos hebreus. Esse então disse sua filha: Faraó veio chamar hebreias, o menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. A moça chamou o menino então e disse à filha de Faraó: leva este menino e cria, te darei o salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ele já trouxe a filha de Faraó e adotou. Então, gente, Moisés, ele foi adotado por Faraó, gente. Ele era filho de Faraó adotivo, né? Moisés era filho de Faraó adotivo. Tá aqui na Bíblia. Se vocês quiserem procurar, pesquisar, pode ler em Êxodo, capítulo 2, o nascimento de Moisés. Vocês podem ler sua casa aí, vocês vão ver. Então, Moisés era filho adotivo de Faraó, porque sua filha pegou a criança e levou para o Egito, né, para adotar. Porém, essa criança, ela veio do Egito, mas ela veio escondida de Faraó, porque menino o Faraó matava, a menina ele preservava, né? Ele não queria homem lá no Egito. Mas a filha dele, depois da autoridade de Faraó, e a esposa, segunda é a filha, né? Terceira a filha. Então a filha também tinha autoridade sobre Faraó também, né? Ela tinha autoridade lá. Os pais também tinham que fazer as vontades delas, né? Então ela levou para lá e Faraó adotou ele como filho, né? E ali, rapaz, ele aprendeu a lutar, né? A lutar com o inimigo, com outras pessoas, né? Ficou um rapaz grande e formoso, né? E ele ficou ali no Egito, né? E chamou seu nome Moisés. Ela deu o nome essa criança que foi Moisés, de nome de Moisés,
né? Porque as águas têm o tirado, né? Quer dizer, ele saiu da água, né? Ele estava no rio ali. Mas Moisés ali teve uma briga egípcia, ele separou a briga, mas outro Egito, aqui, ele matou um Egito, né? O Egito estava pegando outra pessoa e estava matando, e ele chegou na hora e quebrou o outro Egito no pau, né? Matou o Egito. Mas porém ali ele ficou com medo de Faraó descobrir que foi ele que matou aquele soldado egípcio, né? Covarde. E ele fugiu para a montanha. E aconteceu, olha agora, Moisés mata o Egito e foge para Midian. Ele fugiu para Midian, né, uma cidade. E aconteceu naquele dia que Moisés, já grande, saiu. O irmão tentou mais as cargas e viu o varão egípcio e o varão hebreu, e seus irmãos olhou a banda. E vendo que ninguém havia feriu o egípcio, escondeu-se na areia. Ele matou o egípcio e escondeu, gente, nele, porque ele tinha medo de Faraó, né? Mesmo que era pai dele, tinha medo dele, tinha respeito por ele também, né? E tornou-se aí o seguinte: eis que os varões hebreus contendinho disse: injusto, porque feres tu ao próximo. Qual diz: quem tem o posto moral juiz, pensa em matar seu egípcio. Então temeu a Moisés. Moisés ficou com medo, gente, ó. E certamente o negócio foi descoberto. Então Faraó descobriu que matou o Deus Egito era Moisés. Então Moisés ficou com medo do pai dele. Então, pai adotivo, gente, né? E Faraó disse: cura matar Moisés. Caso procurou para matar Moisés, tá vendo? Ele procurou matar Moisés. E fugiu diante a face de Faraó. E habitou na terra Mídia, assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Mídia, 7 filhos, vieram tirar água, encheram as pias, dar de beber o rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram dali Moisés. E porém, ventou, defendeu, aberrou o rebanho. E vindo Reuel, Tomasses, ao pressas, disseram que o homem egípcio livrou a mão. Pastores também tirou a água e a abundância gerou o rebanho. E disse: está, por ele deixasse o homem chamar, coma o pão. Moisés consentiu morar aquele homem a Moisés e pura, na qual os filhos chamou Gerson, disse: peregrino fui à terra estranha. Quer dizer, estava em terra estranha. Ele não estava no palácio Faraó. Que Moisés, se quisesse, ele ficava a vida toda com o Faraó, né, andando de carro de luxo, né, que esse carro na época, carro de luxo, bebendo e comendo vinho, se embriagando e prostituindo. Mas Moisés, Deus já estava de olho em Moisés, desde o ventre da mãe dele, Deus já estava de olho, né? Menino formoso, e nome de Moisés. Então Moisés já era o segundo coração de Deus naquela época, né? Então Deus era com Moisés naquela época, né? Deus fala a Moisés aqui, ó, em meio a sarça ardente. Então o Espírito Santo de Deus jogou aquele fogo ali numa sarça ardente, que era aquelas galhos secos, sua filha chamando, Simão. Então falou com Moisés ali, né? Apacenta Moisés ao rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote. Midian levantou o rebanho, veio ao monte Horebe, e o Senhor chama de fogo, tá vendo? E chama de fogo, né? E a sarça olhou, a sarça ardia o fogo, e a sarça se consumia. E Moisés disse: virarei grande visão, porque que queima, vendo o Senhor. Então quando Deus lançou aquele fogo ali, que falou com Moisés primeira vez, ele falou: Moisés, tire a sandália, que a terra que você pisa é santa. Então Moisés tirou a sandália e Deus falou: não aproxima da sarça ardente, que ela pode te queimar, né? Muito fogo, né? Então a sarça ardente queima. Vendo o Senhor, para ver, brandou-se o meio a sarça. E a Moisés lhe disse: que chegueis a tirar o sapato aos pés, sabe? Tirou o sapato aos pés. E lugar sua é terra santa. Falou para Moisés: eu sou Deus, teu Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Moisés, né? Deus de Moisés também. Cobriu-se o rosto, temeu olhar para Deus, porque ninguém consegue olhar para Deus. O negócio Simão foi foi na me chama esse monte, né? No monte. Foi no monte, ele
O Espírito Santo apareceu do outro lado, não foi perto dele, porque senão Simão não estava aqui hoje, né? Morri, que é muito poder. Então, ele teve ali encontro com o Espírito Santo de Deus. Disso eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Então Deus já estava de olho no povo dele que estava no Egito, né? Sendo escravo de Faraó. E tendo clamor da causa dos seus exaltores, conheci as dores, portando de si para livrá-los à mão dos egípcios, para fazer subir aquela terra boa, larga, uma terra, mana leite e mel, né? Tudo que plantava lá dava. O cananeu, o eteu, amorreu, o perizeu, jebuseu. Agora clamou os filhos de Israel, mim também tem visto a opressão com o Egito oprime, tá vendo? Opressão, gente. Opressão. Já oprimi as pessoas. Vem agora, pois, enviarei Faraó, tireis os filhos de Israel ao Egito. Então Moisés disse, quem sou eu? Vá a Faraó e tire do Egito. Ele já estava com medo de Faraó. Ele estava com medo do pai dele. Faraó é pai adotivo dele. Ele tremeu voltar lá, encarar Faraó, porque matou um soldado do Egito. Então Faraó descobriu que foi ele que matou. E ele temeu voltar àquela terra. Se eu voltar, eu vou ser morto, né? Mas, vou ler aqui. Agora, pois, enviarei Faraó, povo, os filhos de Israel, ao Egito. Então disse a Moisés, quem sou eu para vá até Faraó? Ele ficou com medo de Faraó. Né? Todo mundo tinha medo. Né? Deus disse, certamente serei contigo. Será o sinal que enviarei. Houver tirado o povo, e servirei a Deus este monte. Então Moisés, eis que vier os filhos de Israel, disse, vossos pais vos disseram, na qual Moisés sou mais assim, filho sou, enviou. E disse a Moisés, dirás aos filhos de Israel que sou o seu Deus, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Me enviou-vos meu nome, e eternamente memorial de geração em geração. Vá junto aos anciões de Israel, e o Senhor Deus, vossos pais, de Isaac e Jacó, dizendo, certamente tenho visto que vós é feito no Egito. Né? Deus falou para ele que ele é feito no Egito. Né? Que ele não era um Egito, ele era um hebreu. Mas porém ele se achava ali que ele era um Egito. Mas era um Egito diferente. Ele era contra aquela opressão de Faraó. Né? Porque ele brigou, ele separava a briga também. E também quando alguém ia bater em outras pessoas, ele não deixava. Ele era diferente. Por isso que Deus escolheu ele. Né? Um homem forte, valente. Né? Portanto faz... Então virão, vou ler aqui 19. Porém o rei do Egito vos deixará, nem ainda por uma mão forte. Porém estendeu a minha mão e ferirei o Egito com minhas maravilhas. Né? Dele, pois, deixará de ir. Né? Feriu, gente, com aquelas pragas, né? Julgava ali Moisés, o outro amigo de Moisés, julgava com a vara ali, que a água saía sangue. Né, parecia rã, pragas, né, no Egito. Então ele, por isso que ele falou, ferirei o Egito. Né? Graças a esses sardes vazios que a mulher pedirá, que hóspeda vasos e outros vestidos, a qual vossos filhos sobre mim desperei o Egito. E a vara de Moisés tornou-se em cobra. Deus então falou assim, Moisés, pega aquela vara, aquela cobra ali. Moisés, aquilo é uma cobra. Pega aquela cobra. Ele pegou a cobra e virou vara. Ela falou, Moisés, coloca a mão no seu peito. Quando ele colocou a mão no peito, saiu que a lepra, gente. Lepra naquela época, hoje não existe lepra mais. Né? Graças a Deus, isso não tem lugar nenhum no mundo. Tipo, a gente vai comendo a mão daqui assim, aqui o corpo, vai comendo tipo aquela doença que chama, ai, Deus me livre aquilo. Né? Então, a mão de Moisés pareceu lepra. Né? E Deus falou para ele, faça esses sinais àquele povo que não crê em você. Né? E o Senhor disse que isso é uma vara e disse, lança a terra. E lançou a terra e tornou-se uma cobra, tá vendo? Moisés pegou a vara, ele jogou no chão de novo e jogou uma cobra. E Moisés ficou com medo de plantar, porque nunca viu aquilo, né? E Moisés fugia dela, ele fugiu da cobra. Ficou com medo de cobra naja. Quem não tem medo de cobra naja? Pareceu que agora até eu fujo dela. Né? Uma das cobras mais mortais do mundo. Ela só perde para a mamba negra. Mamba negra é a cobra que tem na África. O rapaz pediu diabo preto, porque ela é muito rápida. Ela consegue fazer 30 km por hora. É a cobra mais rápida e mais maldosa do mundo. Ela não tem medo de ser humano. Ela vem para o ataque e vai mesmo. Ela recua e pega. Te pega pelas costas se te achar. Né? Mamba negra. Depois vem essa cobra da África. Mas a cobra da África, ela está em primeiro, porque naquela época
não existia essa mamba negra, né? Então ela está em primeiro, depois que veio a mamba negra, né? Então, creram, pareceu o Senhor teu Deus. Então Abraão, Deus de Jacó. E disse o Senhor, mete a mão no seu seio. Agora falando de novo aqui, mete a mão no seu seio, né? E ele ficou ali com lepra, né? E acontecerá que eles também, vós, creram no derradeiro. E aconteceu que creram 2 sinais. E ouço, os rios das águas tornassem sangue. Tá vendo? Os rios da água lá do Egito tornou-se em sangue, gente. E disse o Senhor. Mas o que é que Moisés não quis matar ali Moisés? Como é que fala, gente? Por que Faraó não quis matar Moisés? Porque ele amava Moisés. Ele adorava Moisés. Então ele recebeu o filho dele de volta. Mas Moisés achou que o filho dele ia pegar aquele povo e entregar para ele. Porque Moisés, ele se achava que ele era um egípcio, né? Naquela época, Moisés só descobriu que ele não era egípcio porque Deus falou com ele. Você foi feito no Egito, mas você não é do Egito, você é hebreu. Você é da mulher hebreia, né? Você já é meu, né? E ele já era segundo o coração de Deus na terra, né? Naquela época. Porque Moisés era temente, era valente, era forte, né? Rústico, né? Parrudo, não tinha medo de nada, né? Encarava o inimigo de frente, batia e vencia. Então Deus já estava agradando dele ali, né? Aquele menino crescendo, e o Espírito Santo de Deus já estava de olho nele. E quando teve essa morte do soldado do Egito ali, Moisés falou, agora tem que fugir, que Faraó mata, né? E ele fugiu longe de terra, até ele falou terra estranha, que ele achava que ele era um Egito. Ele não achava que ele era hebreu, mas ele era hebreu, né? Moisés só descobriu que ele era hebreu porque o Espírito Santo de Deus falou com ele numa sarça ardente, né? Moisés, Deus de Jacó e Moisés, né? Ele já era segundo o coração de Deus, que ia livrar o povo do Egito, né? Porém, Deus mostrou para ele mostrar aquele povo hebreu ali, que ele não estava com o faraó, ele estava com Deus, né? E já era o segundo coração de Deus. Mas o povo ficou um pouco incrédulo, ficou com medo de Moisés. Não, você vai entregar nós para Faraó, você vai entregar para matar nós lá para Faraó. Você é o Egito. Mas Moisés provou para ele que ele não é o Egito, ele é o filho do Criador, né? E já era o segundo coração de Deus. E quando ele voltou ao Egito ali, o Faraó não quis nem tocar nele, porque era filho de Faraó, né? Ele ficou com raiva na hora. Mas depois que ele voltou ao Egito, recebeu de braços abertos, né? E Moisés conversou com o Faraó ali para entregar o povo para ele. Senão Deus castigaria o Egito. Mas ele foi desobediente com Moisés, né? Moisés então pegou a vara, feriu-se, tocou-se a água ali, aquela água purificada, virou sangue, né? Depois a cobra, a Satanás apareceu lá também. E Moisés riu que lá também já fazia essas magias. Porém a cobra de Moisés, ela engoliu a cobra de Faraó, né? Então ele teve ali uma disputa até Faraó ceder a Moisés. Porém ele não queria nem matar Moisés, porque era filho dele, e ele amava Moisés, né? Faraó não gostou do que Moisés fez, mas ele amava ele. E ele está sendo disputado com Deus, que Faraó, se quisesse, matava Moisés. Então Faraó amava Moisés e Moisés amava Jesus Cristo. E Jesus Cristo já era o segundo coração dele aqui na terra, porque Deus deu poder para ele, autoridade e poder no nome dele, né? Então Moisés teve ali o confronto com Faraó, né? Teve ali aqueles duelos, né? E várias pragas apareceu no Egito, porém Faraó deu um espaço para eles fugirem, né? Que depois ia atrás dele e acabar com ele. Falou, ele não vai passar do rio, né? O rio Vermelho, né? Rio Jordão Vermelho, então lá mesmo vão acabar com todos eles. Mas porém Faraó queria poupar a vida de Moisés, porque ele amava Moisés, né? E quando Moisés fez matou aquele soldado egito, Faraó ficou triste, né? Descobriu que era ele, queria acabar com ele, mas depois Faraó
recebeu de braços abertos, né? Porque Faraó percebeu que era um homem de Deus e era filho dele, adotivo, né? Então, Moisés ali conseguiu tirar o povo das garras de Faraó e atravessou o Mar Vermelho. Porém, Faraó só que se deu conta que Deus é todo poderoso quando ele viu aquele mundel de água abrindo um lado do outro, o Mar Vermelho, e passando as pessoas, né? E quando quase passou todo mundo, aquelas aqueles carros de combate que lá ia para poder matar o povo, eles não iam nem prender, iam matar o povo ali mesmo. Deus mandou aquele fogo, né? Um fogo tipo redemoinho, e as carroças quebravam, os carros quebravam, o carro de combate quebrava. E quando o povo todo passou, a água fez assim, matou todo mundo, né? E Faraó ficou do outro lado e olhou para cima. Só tu é Deus. Mas muito tarde ele se arrependeu. Então por isso que Faraó teve um carinho especial com Moisés, porque era filho, né? Ele estava confrontando com o filho dele adotivo, não filho de sangue, mas adotivo, né? E ele amava Moisés, né? Então, mas Faraó permitiu que Moisés fosse ali várias vezes no palácio confrontar ele, né? E ele recebia ele, porque era filho dele, né? Mas ele era um hebreu, né? Moisés não era um egito, ele era um hebreu, né? Porém ele foi criado com Faraó, mas Moisés já era o segundo coração de Deus na terra naquela época, né? Que Moisés era valente, era brabo, partia em cima, ia para a guerra e vencia qualquer inimigo, era muito forte, né? Moisés, aquele homem braçudo, trancudo, né? Já caía no combate, braço a braço ali, e lutava ali e vencia o inimigo, e Deus já estava de olho nele, né? Escolheu ele para poder tirar o povo do Egito, né? Porque Moisés, ele falou, eu vou voltar lá no Senhor, ficou com medo de Faraó, né? Eu voltar no Egito, não, eu te darei poder, força para vencer Faraó. E ele venceu o Faraó, né? Naquela morte ali, que atravessou aquele Mar Vermelho, que ele morreu, venceu. Faraó perdeu o soldado dele tudo, né? E virou para si, só tu é Deus. Mas muito é tarde, né? Então ele se arrependeu muito. Mas Moisés do outro lado atravessou com o povo. Mas o povo já estava ali blasfemando contra Moisés e contra Deus, né? E Faraó, e Moisés achou que aquele pessoal pesado para ele. Por que ele achou pesado? Muita gente pedindo comida, né? E Moisés, ele foi tão longe do povo para conversar com Deus, né? E Moisés está desistindo de tudo, né? Porque ele achou muito pesado carregar aquele monte de homens e mulheres, e eles tudo reclamou, blasfemando, né? Então Moisés foi muito importante para tirar o povo do Egito, né? Um homem que era segundo o coração de Deus, né? Então Moisés, ele foi bastante bravo para poder encarar Faraó, porque todo mundo tinha medo de Faraó. Só de falar o nome de Faraó o pessoal tremia, né? Faraó ali era um rei egípcio, né? E todo mundo temia a Faraó, né? Tinha medo de Faraó. E ele voltou até encarar o pai dele e ficou com medo também. Mas Deus deu autoridade para ele, né? Em nome de Jesus ele foi lá e tirou o povo, atravessou ali o Mar Vermelho, né? Então ele venceu ali Faraó na travessia do Mar Vermelho, né? Mas Faraó, gente, que criou Moisés quando era criança até virar um homem, né, adulto, de mais idade, mais mentalidade. E Moisés ali, ele foi importante para aquele povo. Ele encarou Faraó, né? Ele não teve medo de Faraó quando ele sentiu que Deus estava com ele mesmo, né? Ele foi lá e Faraó recebeu ele de braços abertos, porque era filho dele adotivo, né? Que a filha de Faraó pegou para criar, né? Pegou para criar e falou com o pai dela, né? Esse menino aqui eu vou criá-lo. Ela não quis nem saber, porque era a terceira autoridade do Egito naquela época, né? Então os pais, antigamente, esses reis bajulavam as filhas, né? Porque também ela era uma princesa,
né? Ele era rei, mas era uma princesa. É autoridade também, né? Então, gente, então por isso que Faraó não matou Moisés. Se quisesse, tinha matado Moisés. Mas ele não matou porque era filho dele. E um homem temente a Deus, né? Temente a Deus, né? Hoje, gente, também eu fui resolver um negócio, né? Cartão do SUS Saúde, né? E graças a Deus eu fui no posto, fui atendido rápido no posto lá, né? E eu vou conseguir, semana que vem eu vou começar a limpar esses dentes. Daqui a um tempo, se Deus quiser, eu vou arrumar aqui tudo, ó. Fazer os implantes dentários, cuidar da higiene bucal, né? Cuidar da minha saúde. Eu tive muitos problemas aí de depressão, psicológico, então eu fiquei muito fora de si, né? Então eu não estava cuidando de mim, né? Mas graças a Deus hoje eu estou bem, né? Estou bem melhor hoje, estou saudável, né? Engordei um pouquinho, né? Mas graças a Deus eu venci muita coisa, né? Simão agora vai ficar com a palavra de Deus, né? Mas depois vai ter ali também, gente, outro bênção ele vai contar aqui, né? De uma senhora, e vai falar agora mesmo, assim que ele, né? Que quiser ele fala aqui sobre a outra bênção da senhora que recebeu, né? Numa cidade aí que ele vai falar o nome, né? Então eu estou muito feliz tá aqui hoje, né? Que eu gosto daqui, né? Gosto de pregar. Eu também estou aprendendo, né? Eu não sou aquele pregador que o pessoal aí fica titulando ele, né? Eu também sou pequeno, né? Eu também sou um pouco aprendendo ainda o evangelho. Eu estou aprendendo, gente. Eu não sei de qual é salteado, eu estou aprendendo, né? E cada dia coisa nova. Eu não sabia nem que Faraó que criou Moisés. E sabendo hoje, ontem, que eu busquei, examinei na Bíblia ali e vi o filme, que eu descobri que Faraó criou Moisés. Por isso que Faraó teve muito carinho ali receber Moisés, mesmo que ele estava contra Faraó, né, porque era filho dele, né, mas infelizmente Faraó perdeu o soldado dele porque ele quis confrontar Deus, né? Não pode confrontar um homem de Deus. Um homem de Deus é ligado aos céus, né? Tudo que é ligado no céu é ligado na terra, é ligado, desligado na terra, é ligado no céu. Então, quando é um homem de Deus, não tem como confrontar, né? Igual irmão Simão foi no monte, e o Espírito Santo apareceu do outro lado. O Espírito Santo de Deus não aparece para qualquer pessoa, não aparece, né? Ele apareceu para ele, ele viu do outro lado, né? Porque preservou a vida dele. Se ele aparecesse na frente de irmão Simão, Simão não estava aqui hoje mais, né? Já tinha recolhido ele. Então apareceu do outro lado. Quer dizer, Deus estava com ele. E está com ele, né? Porque muitas pessoas estão recebendo a bênção da igreja aqui, né? Não é de agora que a pessoa está recebendo a bênção, já de muito tempo, né? Pessoas aí sendo curadas, pessoas aí arrumando emprego, né? Pessoas ganhando filhos, né? Pessoas aí conseguindo ter um carro novo, né? Pessoas conseguindo a panduria através dessa igreja aqui, através da fé que a pessoa tem, né, com Deus e essa igreja. Está recebendo muita bênção. Eu também recebi minha bênção, né? O governo me sacaneou bastante aí, mas depois devolveu um pouquinho do meu dinheiro, um pouquinho a coisa, né? E através dessa igreja que foi revelado e eu recebi minha bênção, né? Porque eu também tenho muita fé em Deus, né? Simão tem muita fé, ele busca, né? Depois dessa pregação final aqui, ele meia-noite vai estar aqui orando em prol do Brasil e do mundo, né? Ele paga preço também, né? Que o verdadeiro cristão, ele paga preço, gente. Não, o cristão não é esse daí, não, fuleiragem, não, que fica, você tem que dar 1 milhão, dá seu carro, dá sua casa. O cristão paga preço. O verdadeiro cristão, ele sofre na terra, porque Jesus também sofreu na terra para levar o evangelho. Os apóstolos também sofreram. Então não é todo cristão que ele anda na contramão. Por quê? Ele anda correto. Ele não anda com a mão do mundo. A mão do mundo é sujeira, é coisa ruim, né? Coisas banais, né? Pecado, prostituição, bebida, essas coisas. São coisas do mundo, né? Então o cristão ele anda na contramão, porque ele anda com Jesus. Ele faz a vontade do rei, né? E pregar também, gente, não é fácil não, né? Acho que é fácil, não é. Levar uma pregação não é fácil, né? Você tem que estudar a Bíblia, você tem que examinar a Escritura, né? Você tem que guardar na memória ali aquele filme evangélico para poder pregar, né? E eu prego uma pregação simples, eu não prego, né, com voz alta, eu prego devagar,
porque todo mundo vai aprendendo, e eu estou aprendendo, vocês também estão aprendendo, né? Eu não sou que cara, né, já lê ele de cor sitiado, mas eu estou aprendendo aos poucos, né, e passando para vocês, e muitas pessoas estão gostando da minha pregação, da pregação do irmão Simão aqui, estão gostando, estão elogiando muito, né, querendo essa igreja vai para outro lado. A gente não tem condições agora de sair daqui de Ponte Nova e ir lá para Belo Horizonte, e ir lá para outro lugar, né? Se a gente tivesse, já estava lá, né, ganhar almas para Deus, né? Então a gente não tem condições de estar ainda em Belo Horizonte, estar lá em Mariana, estar em Ouro Preto, estar lá no Rio, estar em São Paulo, né, ganhar essas almas, não só ganhar essas almas para Deus, também ajudando essas pessoas pobres e necessitadas, né, que estão aí passando dificuldade financeira, né? A gente sabe que o Brasil tá uma merda, né? Que depois que entrou essa gestão política, eu vou falar o nome do cidadão, vocês não gostam nem eu gosto, o Brasil virou uma merda. Então hoje está passando mais dificuldade, está passando fome, né? Porque o governo não ajuda em nada, né? Só fala mentira, que o Brasil está saindo da miséria, mentira, né? Isso é conto de fada. O Brasil não está bom, né? Muitas pessoas estão sentindo na pele o que está fazendo com o Brasil. Então a gente entrega para Deus, né? Que depois vai pagar tudo que ele está fazendo aqui, né? Todos nós vamos prestar conta para Deus, até os falsos profetas, né? O que não quer nada com Deus vai prestar conta para Deus. Até aquele povo que está fazendo guerra nos países vai prestar conta para Deus. Até esses ministros aí, esses não resolvem nada da defesa, vão prestar conta para Deus, né? Então todos nós estamos debaixo da graça do Senhor. Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só, né, Simão? Então nós temos que buscar a palavra do Senhor. Aqui, gente, não tem nada combinado, não tem teatro. Eu, mas Simão, nós só se vemos à noite, né? A gente não combina nada, né? Ah, que eu vou fazer? Não, aqui não engana ninguém, né? Aqui não é palavra de engano, palavra de mentira, né? E aqui não fala que você tem que dar 1 milhão, 2 milhões, 100 mil reais para você ganhar salvação no céu. Isso é lorota, né? Isso aí é bajulação. É povo que quer viver só na ostentação da luxúria, né? Carros de luxo, helicóptero, 14, 15 milhões de reais, casas maravilhosas, e o povo na miséria, o povo cego, seguindo esses falsos profetas, que tem Espírito Santo de Deus e tem entendimento, ele tem discernimento, ele sabe que está sendo enganado ou não, sabe na hora, mas quem não tem Espírito Santo é cego, né? Vai lá e fala aquelas palavras bonitas, nem pega a Bíblia nem nada, e acha que está com Deus. O povo está com o diabo, gente, está com o demônio. Anticristo é pessoas que não adoram a Deus, adoram o diabo, né? E leva o nome de Deus em vão, né? Engana a civilização, engana o povo, né? Mas não tem salvação, né? E Deus em cima ele fica triste o que está acontecendo aqui na terra. Por isso que Deus coloca sempre pessoas valentes, pessoas bravas, pessoas que não tem medo de nada, que bate de frente com tudo. Igual Simão bateu de frente com tudo, com o sistema podre, com tudo, e venceu todo mundo, né? Saiu dando porrada em todo mundo, né? Na palavra do Senhor saiu dando porrada e venceu todo mundo. Hoje está aí, primeira melhor igreja do mundo. Essa aqui é do mundo, né? Porque esse que já conversou, essa igreja conversou com o rei, com a rainha, já conversou com o exército americano, ajudou, né? Então Deus já estava de olho nele, desde o ventre da mãe dele. Deus já estava de olho nele. Deus já estava de olho em mim também, há muito tempo. Porque antigamente, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, há 25 anos atrás, eu era um cara que era alcoólatra, bebia, dormia na rua, prostituía, pegava várias mulheres, mas eu não tinha amor mais ao pecado. Eu já estava cansado, né? O fardo cansado do pecado, né? A minha vida naquela época era derrota, era só destruição. E eu sentia o peso do pecado nas minhas costas. Eu não quero viver isso mais, né? Dormir com mulher, me prostituir, né? Comprei cerveja e vivi aquela vida destruída, derrotada. Mas hoje não, hoje eu estou em Cristo Jesus, né? Morei em Belo Horizonte, fui feliz lá, né? Criei meus filhos lá, depois eu vim para cá, mas eu fui feliz ali, quando eu conheci Jesus ali, que eu batizei ano 2000 nas águas, foi o melhor momento da minha vida, né? E aquela época a Assembleia era bem melhor que hoje. Hoje bagunçou tudo, mas antigamente era melhor, né? Era mais respeitada, né? Era a coisa mais rígida, mais rigorosa. Hoje bagunçou, né? Então hoje, igreja na terra, hoje é poucas igrejas que tem. A igreja que tem aí, essa aberta aí, gente, é para ganhar dinheiro seus, arrancar seu dinheiro,
né? E eles não têm salvação, né? Por quê? Eles não pregam o evangelho, eles não praticam a justiça, né? A justiça não é só pregar o evangelho, a justiça é também agir com ação social, ajudar as pessoas. Eu estava até observando aquele menino, o rapaz Manuel, da África, país pobre, todo mundo, o país todo, poderia ajudar a África, poderia ajudar a faixa de Gaza, poderia ajudar outros países, né? Brasil aí, né? O povo aí, né? As igrejas aí tem dinheiro, né? Igreja católica tem dinheiro, não ajuda, nem nada. Então não tem, esse povo aí não tem, Deus nem olha para eles, né? Porque o povo de fora está perecendo, tá passando fome, né? Outros estão se suicidando, outros estão homicídio, né? Muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. E isso aí não agrada aos olhos de Deus, né? Porque nós temos que pregar o evangelho, nós temos que salvar essas pessoas, né? Nosso dever é a obrigação de salvá-las, né? Levar uma palavra de conforto, de carinho, de amor àquela pessoa, para aquela pessoa entender que Deus ama ela, né? Deus ama ela, mas não ama o erro dela, o pecado dela, né? Então Deus ama a pessoa, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, se está cometendo pecado, melhor largar, porque é o caminho das trevas, gente, né? Caminho que está caminhando para o inferno, né? Porque vai entrar no céu segundo as suas obras na terra, né? Então, suas obras que vai fazer você entrar nos céus. Porque Deus lá cobrará de todos nós, né? E mostrar tudo o que aconteceu daquela época, né? Como foram os apóstolos, como ele foi crucificado. Ele vai mostrar tudo, né? E vai chamar, seja bendito meu Pai, entrar no reino dos céus, né? Então, todos nós vamos prestar conta para Deus. Não há esse, não há aquele. Não há rei, não há rainha, não há presidente, não há general, não há socialite, não há madame, não há essa, não há aquele. Todos vão prestar conta para o rei. O lugar mais rico do mundo, gente, do mundo, o cara tá falando, e é verdade, é o cemitério. O mais rico do mundo é o cemitério. Por causa de quê? Ali foi sonhos, foi pessoas ali assassinadas, outros suicídio, né? Outras coisas mal acontecendo, negócio de guerra. É o lugar mais rico do mundo, porque ali morreram muitos sonhos, né? Pessoas que tinham dinheiro, não usufruíram do seu dinheiro, perdeu a vida, né? Só na causa. Então, o lugar mais rico do mundo chama cemitério, que todos nós vamos morar lá, né? Mas nem todos nós iremos para a glória do Senhor, seja segundo as suas obras aqui na terra, né? Amai-vos o outro quando vos amei. O amor é diferente, gente. Amar, você tem que amar aquela criança que está na rua, você tem que amar o mendigo, você tem que amar o cachorro, você tem que amar o drogado, você tem que amar o alcoólatra, tem que amar ele de todo jeito, que ele também é criatura de Deus, ele é filho de Deus também, né? Tem que amar, tem que levar a palavra de conforto, né? Os hospitais, que não é proibido, o hospital do câncer, que os meninos lá perdendo, ou mulheres perdendo ali a saúde, né? Orar por eles, né? Para Deus curar aquela criança, fazer uma ação social, né? Ajudar o próximo, né? Pegar e ajudar as pessoas, não só ser egoísta, amar o seu bolso, dinheiro, e o povo não pode, gente. Então nós temos que amar a pessoa, né? A fraternidade, o amor é incondicional. Tem um amor cristão, né, que é a sua namorada, e tem um amor de amar as pessoas, aceitá-las do jeito que ela é, mas porém pregar o evangelho com a pessoa, levar até a casa do Senhor, para que ela mude de vida, né, que sua vida seja transformada, sua vida seja bênção ainda, né, que Deus ainda realiza sonhos na terra, gente, né, Simão? Deus ainda realiza sonhos, né? Talvez você tenha um sonho de ter um carro, ou uma casa própria, ou um emprego melhor, salário melhor. Deus realiza sonho. Promoção, quando faz na polícia, no exército, na aeronáutica, Deus ainda realiza sonho ainda. Então, você buscar a palavra do Senhor, você buscar o reino do Senhor, lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais, né? Vai às igrejas de verdade, né? Busca a palavra do Senhor, dá seu dízimo e oferta, né? Para que haja mantimento na casa, né? E você fazendo isso, Deus vai multiplicar muito mais seus salários, né? Aqui não está fazendo igual isso aí. Você tem que dar 1 milhão para poder, não, nada disso, né? Você tem que dar 1 milhão não, gente. O dízimo é correto, mas você dá 1 milhão
dar sua casa, seu carro. Deus não pediu isso, né, irmão? Deus não pediu isso, né? Dá sua casa, dá seu carro. Não, para ser salvo, não. Todos que aceitar Jesus serão salvos. Arrependei do pecado. Arrepender, renunciar, gente. Renunciar, largar tudo. Abandona o mundo, abandona as coisas. O homem velho se faz novo. A mulher velha se faz nova mulher. Em Cristo Jesus. Né? E amar outras pessoas que estão aí fora. Se perdendo, se perecendo, sofrendo aí. Escravo do diabo. Né? Orar por elas também. Né? Então agora eu passo a palavra final para o pastor Simão aqui. Ele vai ter uma bênção para falar para vocês. Amanhã tem mais novidade. O que eu queria falar é isso aí, gente. Moisés era filho de Faraó. Então Moisés era filho de Faraó. Coisa que vocês hoje, muita gente não sabe, nem eu sabia. E eu fui vendo ali, aprendendo e vi, passei para vocês. Né? Obrigado por rica oportunidade. Aleluia. 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 Vamos aqui na palavra do Senhor. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês aí que são inscritos nesses dois canais. Depois que eu ler a palavra, que eu vou contar mais um testemunho maravilhoso. Salmo 139. A onipresença e a onipotência de Jeová. A onipresença e a onipotência de Jeová. Salmo de Davi para cantor novo. Mas um salmo de cântico, mas também de ensinamento de palavra de profecia. Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar de longe, entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar a extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Jeová, teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria um maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Jeová, tu matará de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio, completo tenho-os por inimigo, sonda-me, ó Jeová, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho eterno. É isso aí, né, meu irmão, minha irmã, minha amiga? Igual fala aqui, aleluias, no versículo 9: se tomar as asas da alva, se habitar a extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Está vendo? O Senhor conhece a gente desde antes da mãe gerar, o Senhor já conhece nós, né? O que nós aprendemos aqui no Salmo capítulo 139, a onipresença e a onipotência de Jeová. Ou seja, o Criador conhece todas as coisas. O Criador sabe de todas as coisas. E o Criador conhece o invisível e o visível. Sabe por dentro e por fora o que está acontecendo com cada um de vocês que estão aí aprendendo com esse escuto e vocês novos também que estão chegando aqui. Então, minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, eu tenho mais um testemunho aqui para contar o que aconteceu para cima aí de Ipatinga, Minas Gerais, né? Aleluia. Carmésia? É, Carmésia, né? Isso, lá para perto da Ipatinga, né? Carmésia. Então, essa oração que eu fiz foi ontem que eu fiz. Aleluia. Fiz essa oração para a mãe de uma pastora, né? Aleluia, lá de Jiquiri, né? Aleluias. Só que a mãe dela mora em Ipatinga e Carmélia, né? Carmésia, isso mesmo, cidade de Carmésia. Então, aleluia. Eu fiz oração ontem de tarde aqui, né? Aleluia. Quando eu fui hoje, aleluia, ela está curada, né? Ela estava reclamando de cansaço, perda de voz, falta de respirar. Não estava conseguindo respirar. Dor, aleluia. A coisa estava feia, vocês nem imaginam, a coisa estava muito grave pro lado dela. Aleluia. E, aleluia, a hora que eu fiz oração de joelho aqui, né, que eu dobrei meus joelhos de tarde, fiz oração para ela, o foco fui saber hoje também de tarde. Ela mandou uma mensagem falando que já estava lavando as roupas, resolvendo tudo, andando na casa, resolvendo tudo. Coisa que eu não poderia fazer nem lavar a roupa. Tão feio que estava ontem pro lado dela. Nem roupa, nem nada. Aleluia. E fiz oração e a respiração dela voltou limpa, né? Voltou a sentir a respiração normal, né? Que ela estava sentindo falta de ar, né? Aleluia. E, ou seja, estava caminhando para a morte, né? Mas o Senhor Jesus não deixou por causa da oração desta igreja aqui, por causa da minha oração e por causa da revelação aqui, né? A situação estava grave. Pressão alta, tudo mudou no corpo dela, não poderia fazer nada, né? E depois da oração da tarde, quando eu terminei a oração de joelhos aqui, porque o joelho aqui, fiz a oração de joelho, ela mandou mensagem no WhatsApp falando que está curada. Olha que testemunho lindo. Ela mesmo falou para testemunhar, e eu estou testemunhando aqui também, que eu não esqueço, né? Então são duas pessoas que foram curadas, não confunde, meu irmão. Ontem foi lá de Rio Casca, e essa é de Ipatinga de Carmésia, né? De Ipatinga de Carmésia. Ela já morou em Jiquiri por muitos anos, só que agora está lá em Carmésia, em Ipatinga, né? Aleluias. Então, olha como é que o Senhor fez aqui. O Senhor curou a mãe da pastora, né? Aleluias. Olha que coisa linda que o Senhor fez. Curou a mãe da pastora. Aleluia. Olha que testemunho forte. Aleluia. Vocês estão achando que falta de ar é brincadeira? Vocês estão achando que pressão subir é brincadeira? Está achando que perder voz é brincadeira? Está achando que é fácil ficar com o corpo paralisado? Está achando que isso é fácil? Aleluia. Ou seja, eu já estava caminhando para a beira da morte, mas Jesus não deixou.
Eles acham que isso é brincadeira, isso é coisa séria, é seríssimo. Aleluia. E ali não era para médico resolver, era para outro médico resolver, os médicos dos médicos que era para resolver, que se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Jeová, que é o Pai, Criador dos céus e da terra, e o Espírito Santo. A oração daqui. Porque esse ministério, essa igreja, essa obra aqui, é para libertação. Aqui nós não ensinamos só a palavra, aqui é a igreja de libertação, de cura, de milagre, de transformação, de profecia, revelação. Aqui é uma igreja de revelação, aleluia, de profecia, aleluia, de cura, de milagres, aleluia. Aqui é um ministério forte de libertação, aleluia. Eu estou muito feliz que até a família também de Rio Casca já, aleluia, o evangelho daqui está espalhando lá, aleluia, está salvando pessoas, está chegando pessoas novas todos os dias. E agora de Ipatinga também foi curado, né? Rio Casca foi ontem, foi curado, e hoje de Ipatinga, lá de Carmésia, né? Aleluia, a irmã foi curada, né? Aleluia, que é a mãe da pastora, né? Aleluia. Então, está vendo o que o Senhor está fazendo aqui, meu irmão, minha irmã? Está vendo? Então, por isso que eu falo, essa obra é sério, essa igreja é séria, esse tempo é sério, a minha vida é sério. Aleluia. Aqui a gente vai lutando, eu luto todos os dias aqui para que as pessoas sejam abençoadas, porque eu quero ver o bem de vocês do outro lado aí também. Quer receber o milagre, igual essas pessoas receber o milagre? É só crer, acreditar e confiar aqui. Por que a mãe da pastora recebeu o milagre? Porque ela creu, acreditou, confiou aqui. Aí recebeu o milagre de um dia para outro. Olha só que coisa rápida, né? Aleluia. A hora que ela foi levantar, já estava lavando a roupa já. Aleluia. Né? Olha só que rapidez. Eu estava lavando um monte de roupa, coisa que eu não podia fazer, de lavar roupa nenhuma. Eu consegui lavar roupa tranquila, sem cansaço e sem sentir falta de ar e sem sentir cansaço nenhum. O corpo estava curado, sarado. Aleluia. Olha só como é que o Senhor faz, né? Aleluia. É o Jesus daqui, ó. É o Criador daqui. Tem que ver no áudio dela falando todo feliz, ela está feliz demais. Agradeceu ao Senhor, né? Aleluia. Foi humilde, ele agradeceu ao Criador ainda. Eu te agradeço, meu Pai. Aleluia. Foi humilde ainda, né? Agradecendo ao Senhor e agradecendo para essa igreja. Aleluia. Porque milagre acontece aqui mesmo, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu não paro essa obra aqui por nada. Porque eu sei que cada vídeo que eu estou gravando os cultos, eu sei que cada culto que eu estou fazendo é um milagre, é uma bênção, é uma vitória. Está acontecendo bênção para toda parte. Aí tem pessoas que estão pegando bênção. Tem pessoas que estão recebendo transformação de vida, mudando de vida, junto com essa obra. Por isso que eu não paro os cultos aqui jamais. De segunda a domingo, 7 horas da noite, que está tendo culto. Todos os dias, cultuando ao Senhor. Sem parar. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aleluia. Se quer milagre, faz com essas pessoas aí. Creia. Acredita. Confia, tenha fé. Que vocês também vão receber o milagre da sua saúde também do outro lado aí. Aleluia. Só crê nessas pessoas. Aleluia. Tá achando que estava fácil para essas duas pessoas? A outra de Rio Casca estava entubada. Já saiu da intubação de um dia para outro. Já está melhor. A irmã, ontem eu fiz oração para ela, hoje já está curada. Tá vendo aí? Só curando a pessoa em cima da outra. E glória. Aleluia. Até me alegro em espírito. Aleluia. Eu até me alegro. Estou curando pessoas uma em cima da outra. É só essa igreja aqui que está fazendo milagre aqui. É só esse templo. É só a sede da igreja pentecostal, me chama de fogo. Vai esse milagre um em cima do outro. Olha que é longe. O milagre está saindo daqui visitando aí, ó, pessoas do outro lado aí. Ó. Aleluia. Tá vendo? Milagre saindo daqui é pessoas de lugares longe recebendo a vitória. Aleluia. Está vendo como é que o Senhor faz a obra? Aleluia. Então, meu irmão, que é uma igreja de libertação, de revelação, de profecia. Aleluia. As revelações continuam, as profecias continuam. Aleluia. O milagre continua, a bênção continua, a palavra continua. Aleluia. As transformações continuam, os ensinamentos continuam. Mas o poder daqui não mudou, não. O poder aqui só está renovando cada dia. Só está ficando mais forte cada dia. Aleluia.
Porque o pastor Simão Santos não negou Jeová, não negou Jesus Cristo, não negou o Espírito Santo, não negou essa igreja. Eu continuo amando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e amando vocês do outro lado aí que está junto comigo aí também aí, e junto com essa obra aí. Aleluia. Então, meu irmão, mas não esqueça de ajudar essa obra também com os dízimos, com as ofertas, com a sua contribuição. Não esqueça, porque essa obra aqui veio para abençoar vocês, veio para mudar vocês, veio mudar a família, mudar tudo, todas as áreas. Muitas áreas. É o que eu sempre falo, a gente não tem uma área, a gente tem várias áreas. Né? Aleluia. Então o Senhor está pronto aqui para mudar suas vidas do outro lado. Agora vamos agradecer, né? Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta noite. Está entregue nas tuas mãos, Jeová. Está entregue nas tuas mãos, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está entregue nas tuas mãos, Espírito Santo. E abençoa essas pessoas também que vão assistir esse culto, os principais, que é os inscritos. Abençoa todos eles. E os que estão chegando também, faz milagre acontecer na vida deles. Só para quem crê, só para quem acredita, só para quem confia, só para quem está ligado. Amém e amém. É isso aí. Volto a falar aqui. Tudo que estiver ligado aqui na Terra será ligado lá na galáxia. E tudo que desligado da galáxia será desligado aqui na Terra. Então fica ligado. A vitória o culto está passando aqui, mas a vitória é só para quem está ligado. A bênção é só para quem está ligado. A salvação é só para quem está ligado. A vida eterna é só para quem está ligado. A palavra da vida para mudar suas vidas é só para quem está ligado. Então, fique ligado nesse canal, fique ligado nessa igreja, fique ligado com o pastor Simão Santo, para não perder nenhuma bênção e para não perder nenhuma vitória. Aleluia. Está vendo que testemunho forte? Milagre acontecendo um em cima do outro. Esse mês de abril é mês de milagre, hein, dessa igreja. Estou falando desse tempo. É mês de milagre, hein? É mês de Jesus curar o corpo, os ossos, o sangue, tudo. E o que ele está fazendo é isso mesmo. É mês de milagre, hein? Aleluia. Esse abril está um mês super abençoado para essa igreja, tá? Aleluia. Um milagre em cima do outro. Está mais do que super abençoado, hein? Aleluia, né? Aleluia. Um em cima do outro, aí a pessoa recebe milagre em cima do outro, errado, na alta velocidade. Aleluia. Alta velocidade, de um dia para o outro. Aleluia. Igual eu falei aí. Tá achando que é fácil sentir falta de ar? Quase indo beirando para a morte? Aleluia. Tá achando que é fácil perder voz? Tá achando que é fácil sentir o corpo paralisado? Tá achando que é fácil sentir a pressão subindo alto? Tá achando que é fácil ficar com o corpo todo cambaleando? Tá achando que isso é fácil? Aleluia. Tá achando que isso é moleza? Aleluia. Isso não é moleza não, meu irmão, meus amigos. Isso não é brincadeira não. Então essa igreja que veio para mostrar a diferença. Aleluia. Igual já está mostrando a diferença aí. Aleluia. E tá achando também que é fácil a pessoa ficar entubado lá todo espalhado assim, com o olho fechado e tudo, sem sair voz nenhuma. E no outro dia, já saiu da intubação e já está, né, melhor, bem melhor já. É um milagre. Essa igreja que faz milagre. Eu sou essa igreja aqui. Por quê? Eu luto, jejuo, consagro, luto na oração, pago o preço, igual o Ricardo falou, pago o preço alto, que não é brincadeira. Né, Ricardo? É um alto preço que ninguém paga nesse mundo não, meu irmão. É alto preço. Igual eu falo, não tem dinheiro que compra. Não tem dinheiro que compra. Não tem diamante, não tem ouro, não tem nada, porque o preço é muito alto. Aleluia. É muito alto, é por isso que eu não recuo, é por isso que eu não me corrompo, é por isso que eu não me vendo. Porque o preço que é alto, não tem nada que paga esse preço, é muito alto. Aleluia. Só Jesus que sabe, aleluia, os altos preços que eu pago aqui. É de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após dia. Para vocês aí não ficar o quê? Sem bênção. Para vocês do outro lado aí, ó, sabendo dos testemunhos aqui, ó, aleluia, dessa igreja. A obra aqui não está parada não, meu irmão, minha irmã. Está andando para frente. E daqui para melhor agora. Amém e amém.